Então, o que aconteceu com Jacó? Depois de ter enganado o seu pai e seu irmão para tomar a primogenitura, ele acaba chegando na terra de seu avô, né, e na terra de sua mãe, em que ele acaba se encontrando com seu tio Labão. Antes, em Gênesis, nós vimos que Labão tinha olhos bastante voltados para a riqueza, né? Quando o servo de Abraão vai lhe falar-lhe, ele se importa mais com as riquezas do que exatamente com ser o servo de Abraão ou não. Então estávamos ali, Labão, com um espírito de engano e de desejo por riquezas. E o próprio Jacó, que veio através do engano a chegar ali. O que acaba acontecendo com Jacó? Jacó acaba sendo enganado como ele enganou também. Ele acaba sendo passado para trás, como ele também passou para trás. Labão, assim como Satanás, ele é esperto. Ele não vai fazer as coisas de forma ilegal e de forma ilegítima. Perceba que a lei, naquele tempo, entre aqueles pais, era de que a filha maior, a filha primogênita, tinha que casar primeiro. Correto? E sabendo ele disso, fez com que Jacó trabalhasse por ambas. Enganou-o, mas exercendo a lei. Então Satanás muitas vezes ele vai nos enganar exercendo a palavra de Deus. Lembra como foi com Eva, em que ele pegava a palavra de Deus e distorcia exatamente onde era necessário para a pessoa se afastar do mandamento do Senhor. Da mesma forma Satanás faz na nossa vida. Ele pega coisas sutis. Às vezes não precisa ser um pecado grande, às vezes não precisa ser um pecado explícito, para que nós estejamos dando legalidade a Satanás e nos afastando de Deus. Entende? Jacó pensou que trabalharia pela sua amada Raquel, mas acabou trabalhando pela sua cunhada, que veio a se tornar esposa. Então isso acaba gerando grandes desavenças. Quando as coisas começam errado, começam de forma enganosa, elas tendem a continuar mal e terminar ainda pior, se o Senhor não intervir. E vemos como aquele engano de Labão pela riqueza, ou seja, pelo trabalho de Jacó, fez com que sua filha Lia sofresse. Jacó amava Raquel, não amava Lia. E o Senhor via aquilo, e o Senhor intervia em prol do oprimido. O Senhor sempre intervém em prol do oprimido, daquele que é necessitado, daquele que é desprezado. Contudo, mesmo assim, Lia não era amada. Por mais que o Senhor a abençoasse, aquilo não enchia o seu coração, porque o que ela desejava era que o seu marido a amasse. Se seu pai tivesse sido correto com Jacó, aquilo não teria acontecido com Lia. Então nós não podemos deixar com que o engano venha a ser o norte da nossa vida. As coisas precisam começar certas para que elas vão certas e terminem certas. É claro, o Senhor tem muita misericórdia para que as coisas não venham a ser completamente destruídas. Então Ele vai sempre agir em nosso favor para colocar as coisas no lugar. Como Ele foi transformando o coração de Jacó, o coração de Raquel, porque no começo era estéril, nós vamos entender por que depois. Com o passar do tempo, ela foi mudando e se tornando uma mulher melhor. Amém?